Queridos, a paz do Senhor. Por gentileza, localize o texto sagrado no Evangelho de Lucas. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, eu quero com muita alegria celebrar a Jesus pela grande bênção de estar com a Igreja do Senhor aqui em Alfenas esta noite, tendo o prazer de em Deus cultuar o seu nome juntamente com os irmãos e o privilégio de servi-los com uma palavra. Que maravilha estarmos juntos. A minha gratidão a Deus pela vida de vosso pastor, que hoje é meu pastor aqui também, pastor Walter. Minha gratidão ao Senhor, pastor. Deus em Cristo o abençoe, bem como também toda a sua casa. E o meu desejo é que o Senhor continue trazendo um progresso muito grande para este campo, para esta obra e para o trabalho confiado em suas mãos. O saudando, eu saúdo também todos os demais companheiros que estão aqui, pastores e obreiros, que o auxiliam nesta grande obra aqui em Alfenas. Eu trago o abraço do meu pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, ao pastor Walter e toda a igreja do Senhor aqui desta cidade, tá bom? A minha gratidão a Deus pela vida do diácono irmão Kleber, aquele moço lá que hoje está cuidando de mim. Irmão Kleber foi corajoso e me tirou lá de Joinville, Santa Catarina, para estar com vocês aqui. Ele fez o convite e por este meio estamos aqui hoje e tem cuidado de mim durante o dia todo. E é um prazer estar com o servo de Deus e toda a sua casa seja alvo da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Toda a igreja de Jesus, irmão, que coisa linda ver este povo aqui abençoado, cheio de Deus, louvando ao Senhor, dando glória ao nome de Jesus. A minha alma está repleta em Deus e eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Quantos sentem a graça do Senhor essa noite? Amém. Por gentileza, os que encontraram o texto, Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 4, a partir do primeiro versículo, você que localizou o texto, diga glória a Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada naqueles dias e, ao fim deles, teve fome. O versículo de número 3 diz assim: o diabo lhe disse então: se és filho de Deus, dize a esta pedra para que se transforme em pão. O diabo lhe disse então: se és filho de Deus, dize a esta pedra para que se transforme em pão. Você pode dizer amém por esta palavra? Por gentileza, queridos, queiram estar assentados em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de começar a ministrar, eu trago também um abraço especial da minha esposa, toda a igreja do Senhor aqui. Minha esposa sempre me acompanha, pastor Walter, em minhas viagens, nossas agendas, ela ministra o louvor. Hoje não foi possível estar, acredito que na próxima oportunidade ela vai estar comigo.
mas está lá em Joinville atendendo também outro compromisso. Obrigado, querido. E deixou o abraço a vocês. Eu sou casado com Thalita tem 5 anos, casei ainda jovem. Na verdade, eu sou jovem, né, irmão? Casei com os meus 17 anos e com 6 meses casado, assumimos a primeira congregação para pastorear em Joinville e ali ficamos um período de tempo. Depois, com 19 anos, assumi o primeiro setor na cidade e pastoreamos 2 congregações, 2 igrejas. Há 6 meses, estamos no Templo Sede como pastor auxiliar e também atendendo os compromissos e as agendas no estado e em todo o país, para a glória de Deus. Ficou também lá em Joinville a nossa Rebequinha. Jesus nos deu um presente muito abençoado e tem 5 meses só, irmão, 5 meses de puro Pentecoste. É uma bênção de Deus e está lá com a minha esposa em Joinville. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para vocês aqui hoje. E eu gosto demais de pregar nessa região, no estado de Minas Gerais, irmão, porque além de ser um povo crente pentecostal, é aqui que tem queijo, doce de leite, café. É ou não é, irmão? Dá para dar um glória a Deus aí? E a gente gosta dessas coisas, né, irmão? Eu sou crente e amanhã eu vou levar um bocado para Joinville, dando glória a Deus no avião, né, em nome de Jesus. Queridos, o texto bíblico aqui mencionado, de fato, ele é muito familiarizado pela igreja do Senhor. A partir do capítulo de número 3 do Evangelho de Lucas, surge no cenário bíblico uma figura, de certa forma, peculiar neste cenário e nos montes, nos desertos da Judéia. Esta figura, este personagem é o profeta João Batista, que pregava uma mensagem de convocação para o arrependimento nos desertos da Judéia. João tinha as suas peculiaridades, suas características singulares. Profeta que tinha uma mensagem dura, difícil, os seus trejeitos, a forma de vestir, de se alimentar. Certa feita, quando foi indagado a respeito do seu propósito primordial, João disse que o seu propósito primordial não era outro senão preparar o caminho para aquele que viria após ele. E certo dia, pregando nas margens do Rio Jordão, de longe, João avistou aquele a qual ele veio para preparar o caminho e bradou em alta voz, dizendo: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E eu não sou digno sequer de desatar as sandálias dos seus pés. João disse: até hoje, vocês conheceram um homem que os batizou em águas para o arrependimento de pecados. Mas este que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O texto diz que Jesus aparece no cenário bíblico e, cumprindo o protocolo do Batista, ele desceu as águas no Jordão. No momento em que Jesus desce as águas no Jordão, acontece a linda manifestação, e você conhece o texto, simultânea da Trindade. Porque o texto diz que o Filho desceu às águas. O Espírito desceu em forma corpórea de uma pomba. Os céus se abriram e a voz do Pai ecoou do alto dos céus, dizendo: Este é o meu Filho
amado, em quem eu me comprazo. Eu vou repetir para você memorizar isso aqui. O Filho desceu às águas. O Espírito desceu manifestado na forma corpórea de uma pomba. E a voz do Pai bradou dos céus: Este é o meu Filho amado. O texto diz que após Jesus receber do Pai este selo, este reconhecimento, esta autenticação, ele é comissionado pelo próprio Deus e enviado pelo Espírito para cumprir um nobre propósito. O Pai está comissionando o Filho para exercer o propósito a qual ele estabeleceu sobre a sua vida. E o Espírito o conduz para o deserto. Perceba que há um propósito lindo para ser consumado em Cristo. Mas para que isso aconteça em Cristo, é necessário que o Espírito o envie para um deserto de processos, para um deserto de batalhas, para um deserto de embates, para um deserto de guerras, guerras contra o próprio adversário, embates contra o próprio inimigo. Perceba que há um propósito de Deus estabelecido, mas ele não se concretiza e não se consume sem que antes haja esse tempo de preparo e de batalhas entre Cristo e o adversário. E eu estou pregando aqui hoje para pessoas nesta igreja aqui em Alfenas, que o Pai apontou o dedo para você e te escolheu para viver um propósito específico neste ano. Eu estou falando para pessoas aqui hoje que o Pai estabeleceu sobre a sua vida um propósito para este ano de 2025. Mas para que isso seja consumado, estabelecido, é necessário você entender o nível da sua guerra, o nível da sua batalha, o nível dos seus embates. Nós, como bons crentes que somos, sabemos que a nossa vida não se resume no âmbito físico. Nós lutamos no âmbito, na área espiritual. Vivemos uma vida de batalhas. Desde quando Jesus te encontrou, desde quando Jesus te salvou, você foi comissionado por Deus para batalhar, para lutar, para enfrentar embates, guerras, até mesmo contra o próprio diabo, contra o próprio adversário. Mas eu vim trazer uma boa notícia para consolar o teu coração essa noite e dizer para você que há, irmão, sobre nós uma palavra liberada por Jesus. E ele disse em Mateus capítulo 16, versículo 18: Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Tem alguém me ouvindo aí? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas perceba que Jesus entrou neste período de processo. São 40 dias no deserto. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu vou entrar na mensagem. São 40 dias de batalhas. Jesus estabeleceu um jejum nesses 40 dias. E diz o texto que o diabo o tentou. E sabe o que é interessante, irmão? É que Satanás, ele é sagaz. Ele não vai lutar com Jesus no primeiro dia. Ele não vai tentar Jesus no último dia. São todos os dias Satanás tentando destruir Jesus.
São todos os dias o diabo tentando desmoralizar e acabar com a figura divina que havia em Cristo. Satanás é insistente, são todos os dias lutando, são todos os dias tentando, são todos os dias batalhando. Porém, Jesus triunfou sobre o diabo. E Jesus triunfa possuindo alguns valores que nós, que entendemos que vivemos uma vida de batalha, precisamos possuir, ter esses mesmos valores que Jesus tinha e que o fez vencer o diabo no deserto. Eu estou dizendo para você que 2025 será um ano de muitas batalhas. 2025 será um ano de muitos embates. 2025 será um ano de muitas guerras. E você precisa vencer, possuindo os mesmos valores que Jesus teve no deserto. Sabe qual é o problema de muito crente hoje em dia, meu irmão? É que o ano se inicia e gente está preocupada com que carro vai andar esse ano. Qual é a quantia que ele vai guardar na poupança até o mês de dezembro? Quais são os projetos que ele vai tirar do papel até o final do ano? Qual é o curso que vai fazer? Qual é a faculdade que vai se ingressar? Não há problema nisso. Mas o problema hoje é que pessoas estão fixadas nos projetos do ano, no carro que vai comprar, na casa que vai mobiliar, na poupança que vai guardar o dinheiro para render, e se esquecem das batalhas que virão durante todos os dias neste ano. Se esquecem que a nossa vida está vulnerável às guerras e aos embates. É por isso que pessoas enfraquecem na fé, porque não possuem esses valores, não se preparam para essas guerras. Mas eu quero aqui explorar com vocês os valores que Jesus tinha no deserto, que o fez vencer Satanás. O primeiro valor está na parte A do primeiro versículo, que diz: Jesus, cheio do Espírito. Eu vou repetir isso aqui. Jesus, cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, em outras versões, a palavra cheio, ela é substituída pela palavra pleno. Pleno, traduzido, significa na totalidade, repletamente, totalmente, sem reservas, inteiramente. Jesus estava dominado pelo Espírito Santo. Quando eu entendo o que é pleno, eu percebo que Jesus não estava mais ou menos cheio. Jesus não estava cheio pela metade, ele estava repletamente. Em Jesus não havia lugar para ele mesmo, a não ser para o Espírito que havia o dominado naquele dia. Porque o crente que é cheio do Espírito Santo, não há lugar para as suas razões, não há lugar para a sua cultura, não há lugar para as suas origens, não há lugar para as suas certezas. Pastor Walter, é que eu penso assim, é do meu jeito. Se o Espírito Santo te encheu, não tem mais você, é só Ele. Sabe o que é interessante? É que Jesus, ele se encheu para o deserto.
ele não é precipitado. Jesus não se enche no meio da guerra. Jesus se enche para a guerra. Jesus não se enche em meio às batalhas. Jesus se enche para batalhar. Jesus não se enche no meio do embate. Jesus se enche para vencer o embate. Jesus não se enche em meio às batalhas contra Satanás, mas ele vai cheio para o deserto. Ele não está precipitado. Jesus se antecipa e já vai transbordando para enfrentar as batalhas que viriam naqueles dias contra o adversário, cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode tocar na mão desse crente aí, eu estou começando a pregar. Toque na mão de alguém que está ao teu lado, diga para esse crente: você precisa ser cheio do Espírito Santo. Não, diga forte para ele, diga: você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quer vencer no ano de 2025? Você precisa ser repleto do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor Walter, e eu acredito em nome de Jesus, e piamente eu creio nessa palavra, que Jesus marcou esse domingo à noite, no Janeiro com Deus, aqui na cidade de Alfenas, para encher alguém para as batalhas neste ano. Eu vou pregar aqui nesse altar, porque o diabo apostou que você desistiria no ano de 2024. Satanás apostou que você abriria a mão do teu chamado, abriria a mão da tua casa, mas assim diz o Senhor, pela minha boca nesse altar, eu estou te enchendo com o meu Espírito. Não haverá lugar para o diabo encontrar brechas para acabar com você, porque essa noite o Senhor está forjando alguém para a batalha. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Tem algo de Deus aqui nesse altar, viu? Eita glória! 2025, Pastor Walter, será o ano de Deus para essa igreja, para essa cidade. Enquanto eu vinha por essas ruas com o irmão Kleber, o Espírito Santo comunicou a minha alma e disse: Felipe, diga à minha igreja essa noite que eu estou quebrando os bloqueios espirituais que se levantaram nessa redondeza. Eu estou colocando por terra todas as muralhas e barreiras que estão levantadas aqui. Jesus levantou um exército na Assembleia de Deus de Alfenas. Eu profetizo em nome de Jesus, você vai voltar para casa hoje debaixo de uma graça de Deus diferente. Ô irmão, mas sabe o que é lindo? É que em toda a Bíblia, você está me ouvindo? Em toda a Bíblia, quando Deus estabeleceu sobre os homens algum propósito, Ele primeiro os encheu para exercer este propósito. Diz a Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 31, versículo 3, que o Espírito Santo encheu a Bezalel para construir o tabernáculo, conforme Deus havia mostrado a Moisés. Em Números, capítulo 11, versículo 25, o Espírito Santo encheu a Moisés e os 70 anciãos que estavam com ele no acampamento. Em Números capítulo 27, versículo 15, diz a Bíblia que o Espírito Santo encheu a Josué para suceder o trabalho de Moisés. Em Juízes capítulo 3, versículo 10, o Espírito Santo encheu a Otiniel e esse foi estabelecido como primeiro juiz de Israel. Em Juízes capítulo 6, versículo 34, diz o texto que o Espírito Santo encheu a Gideão para os livrar das mãos dos midianitas. Em 1 Samuel capítulo 10, versículo 10, o Espírito
Espírito Santo encheu a Saul, e Saul profetizava no meio dos profetas. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, o Espírito Santo encheu a Davi para sentá-lo sobre o trono de Israel. E não acaba no Antigo Testamento, porque lá em Lucas capítulo 1, o Espírito Santo encheu a João para propagar o evangelho das boas novas. Lá no livro de Atos capítulo 2, e essa aqui é para você da glória, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente se ouviu do céu um som alto, veemente, impetuoso, como que de um vento que encheu toda a casa, e todos que estavam assentados foram vistas por eles. Estou sentindo graça para pregar. Línguas repartidas como que de fogo, que repousou sobre cada um deles, e cada um falava conforme o Espírito concedia que falasse, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E não acaba por aqui, porque em Atos capítulo 4, versículo de número 31, estavam eles orando, quando de repente tremeu o lugar que estavam, e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 7, versículo 55, o Espírito Santo encheu a Estevão e o dotou de uma sabedoria invejável. Em Atos capítulo 9, versículo 17, Deus falou a Ananias: vai para a rua direita, entra na casa do irmão Judas, Saulo está lá dentro orando, bota a mão na cabeça dele, porque eu vou o encher. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo disse à igreja em Éfeso: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas sejam bate na mão de novo desse crente, lembra ele: você precisa ser cheio. Você precisa ser cheio. Eu estou sentindo graça de Deus aqui nesse altar. Eu estou pregando para alguém aqui hoje que dobrou o joelho nesse banco e nem palavra saiu na tua boca. Você chegou aqui debaixo de uma pressão e opressão terrível. Tem gente que chegou aqui nesse culto hoje, só Deus sabe como está o peso sobre a tua cabeça. Só Deus sabe como o diabo tem investido na tua casa, mas prega a Deus pela minha boca nesse altar. Eu vim de Joinville para profetizar aqui hoje. O Senhor está te forjando nessa noite, para você chegar em casa e expulsar demônio que está lá dentro, erguer a tua mão, repreender a enfermidade. Quem pode abrir a boca e adorar? Oh, glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Tem um renovo de Deus aqui. Tem um renovo de Deus nesse altar. Levante as duas mãos, vai, segure as mãos erguidas. Eu estou no janeiro com Deus aqui em Alfenas. Jesus me trouxe aqui para liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu estou te revestindo. Satanás não vai amordaçar a tua casa. O diabo não vai acabar com o sonho de Deus na tua vida. Essa é a noite de ser cheio do Espírito Santo. Diz Deus pela minha boca: eu vou te mostrar, mulher, o que é que está por detrás daquela depressão, daquela síndrome, daquela falta de sono. Eu vou te mostrar o que é que está por detrás daquela tristeza, daquele desânimo. Ei, homem, eu vou te mostrar por que é que aquela porta não se abre, por que é que teu negócio não prospera. Assim diz o Senhor: eu te encho, eu abro a tua visão. Se prepara para viver algo novo esse ano. Quem recebe, adora.
Jesus está renovando pessoas aqui. Pode adorar, pode adorar, pode adorar. Pode adorar, pode adorar, pode adorar. Recalará sore me dará bacalamahaia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Jesus, cheio do Espírito Santo. Quem está me ouvindo, diga amém. O texto diz que o diabo o atacou. Diga comigo, o inimigo atacou Jesus. Ô irmão, sabe o que mexe comigo nesse texto? É que Satanás, com toda a sua sutileza, da forma sagaz que é, você não vai ver no texto o diabo chegar e quebrar tudo. O diabo não chega desmoralizando Jesus. O diabo não chega rompendo, quebrando, acabando com a figura de Cristo. Não! Satanás simplesmente lançou sobre ele uma incerteza. Será que tu é o Filho de Deus? Perceba que ele não quebra tudo. Ele não chega virando a mesa, rompendo. Ele vai atacar aquilo que são as convicções de Cristo. Aquilo que são as suas verdades. Será que você é? Porque, meu irmão, o ataque do inimigo não é repentino. Ouça isso aqui. O diabo não ataca ninguém repentinamente. O processo de ataque do adversário é gradativo. Ninguém acorda da noite para o dia, com vontade de abandonar tudo, desistir. Você não dorme crente e acorda desviado. Não é dessa forma que o diabo te ataca. Ninguém desiste da noite para o dia. Ninguém abandona a sua cruz. Ninguém larga a igreja do nada. É um processo de ataque que começou lá atrás. Pastor, fulano caiu. Irmão, a queda foi o ápice. Porque os ataques já vinham acontecendo. Será que você é? É o diabo comprimindo a identidade de Jesus. E Satanás disse: você é, me prova. Ô irmão, se você é, demonstra. Mas sabe o que eu acho lindo? É que Jesus não provou nada para o diabo. Eu fico imaginando, pastor Walter, Jesus olhando para a cara do cão e pensando, chegou atrasado. Porque tem alguns dias atrás, eu estava na margem do rio. O céu se abriu. E eu ouvi o Pai dizer: você é o meu. E deixa eu dizer algo de Deus para você, meu irmão. Quem do Pai ouve o que é, não dá ouvido para o que não é, pela boca do diabo. Quem do Pai recebeu a sua marca, não empresta os ouvidos para Satanás semear na sua mente a respeito daquilo que Deus não falou sobre ti. E eu vim dizer essa noite, há uma palavra do Pai liberada sobre a tua vida. Vou repetir, há uma palavra do Pai liberada sobre a tua vida. É por isso que o diabo insiste em apontar o dedo para você e te fazer acreditar naquilo que o Pai não falou sobre ti. É por isso que Satanás olha para você e diz: ei mulher, você vai ser mais uma depressiva, é mais um doente, é mais um que vai ficar estagnado, é mais um que vai se perder, é mais um que vai cair
no vício. E vou dizer algo para ti, meu irmão, tem crente de anos na igreja que não vive a plenitude de Deus, porque está preso naquilo que o diabo falou. E ele acredita, porque o diabo um dia disse: o demônio que oprimiu teu avô, tataravô, bisavô, vai te oprimir também. A enfermidade que pegou no pai, que pegou na mãe, que pegou no tio, que pegou na tia, vai te pegar também. A causa que matou o pai, que matou a mãe, vai te matar também. Aquilo que não deu certo para o ciclano, para você também não vai dar certo. Você é doente, você é inválido, não vai para frente, a porta não vai abrir. Mas eu vim aqui hoje, em nome de Jesus. Levanta a mão direita para o céu, vai. Ô irmão, tem algo aqui nessa casa. Leba na soledade minondria. Urimitar solimitéria. Segura a mão direita erguida, porque eu vim liberar sobre a tua vida. Assim diz o Senhor: eu já liberei um decreto ao teu respeito. Eu já liberei uma palavra sobre a tua casa. Ergue a mão direita e grita bem forte comigo: eu sou filho de Deus. Não, irmão, está muito fraco para quem é filho. Diga forte: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, a todos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 12, o Pai corrige, açoita quem ama e que tem como filho. Em Gálatas capítulo 4, versículo 6, Paulo disse: sobre vós não há mais espírito de escravidão, porque vós sois filhos, vós sois filhos. Abre a boca, dá glória para o teu Deus, porque você tem marca, você tem identidade no Pai. Guarda isso aqui para o teu ano. Se o Pai falou, alguém acreditou. Se o Pai falou, tá falado. Se o Pai decretou, ninguém quebra o decreto. É glória. Estou sentindo de pregar. Se o Pai disse, ninguém vai desfazer o que ele disse. Se o Pai selou, ninguém vai tirar o selo. Se o Pai assinou, ninguém apaga a assinatura. Toque na mão desse crente que está ao teu lado. Dá uma coragem, dá um ânimo nele, uma injeção de ânimo. E diga para ele: se o Pai falou, está falado. Se o Pai falou, está falado. Diga para ele: se o Pai falou que vai dar certo, vai dar certo. Se o Pai falou que vai viver, vai viver. Se o Pai falou que vai pregar, vai pregar. Se o Pai falou que vai profetizar, vai profetizar. Se o Pai falou que vai ser obreiro, vai ser obreiro. Se o Pai falou que a porta vai abrir, a porta vai abrir. Abre a boca para adorar. Só quem acredita. Adore, 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 adore. Há uma palavra liberada sobre a mocidade da igreja. Há uma palavra liberada sobre as irmãs do ciclo de oração. Há uma palavra liberada sobre o corpo de obreiros desta casa. Oremaia, Uracala Satarabaia. Pastor Walter, eu vim profetizar em nome de Jesus. Está chegando um tempo de Deus para esta igreja nessa cidade. Está chegando um tempo de renovo. Pode preparar. Deus vai tirar projeto do papel, porque há uma palavra liberada no céu a respeito disso. O diabo está comprimindo força. Só Deus sabe da tua guerra, da tua batalha. Mas assim diz o Senhor pela minha vida: eu renovo a
a minha aliança nessa noite contigo. Prepara para dar glória para o meu nome, porque há uma sentença liberada para este ano sobre meu povo e sobre a tua casa, diz o Senhor. Quem pode dobrar o glória a Deus? Vai, adore, adore, adore. Eu vou. Dá glória, porque hoje o Senhor está dizendo: eu renovo a tua força para você acreditar naquilo que eu disse. Você não é o que Satanás falou. Hoje cai por terra esse demônio que te aprisiona. Hoje o Senhor diz: eu quebro as correntes que seguram teu pé. Eu vou quebrar os cadeados que impedem o teu progresso. Prepara para viver algo novo nesse ano. O Pai já liberou, o Pai já decretou, o Pai já falou. Oh, meu Deus! Olha o renovo de Deus entrando nessa igreja, irmão. Eu vou terminar aqui. Olha o renovo de Deus entrando nesse recinto. Pastor, permita-me, mas o Espírito Santo está me mexendo aqui nesse altar. E eu vou dar lugar nessa igreja hoje. Uracalamaia. O Espírito Santo me trouxe até aqui hoje para dizer: volte a acreditar no que eu disse. Volte a acreditar no que eu falei. Enquanto tu adora, vai cair principado, potestade, gigante. Quem acredita nisso, fica de pé dando glória a Deus. A nuvem de Deus está pousada aqui em Alfenas. Recai, ó Soreva. Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou deixar você glorificar o nome de Jesus. Eu vou deixar você adorar a Deus agora. Oh, Espírito. Meu tempo está esgotando. Eu não consegui concluir a mensagem. Mas na próxima eu venho e concluo em nome de Jesus. Há uma glória aqui, irmão. O primeiro valor que Jesus possuía era o fato de estar cheio. O segundo valor era saber quem ele era. Vamos lá para a conclusão, para você depois vir receber esta oração. Diz o texto que o diabo pela última vez incitou Jesus a se jogar, dizendo: os anjos virão para te servir. A Bíblia diz que Jesus deu checkmate no diabo e falou: sai-te, Satanás, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo sai, e o texto diz que os anjos vieram. Eu acho lindo esse contraste, esse paralelo, porque o texto diz:
saiu o diabo. Mas o próximo versículo diz: veio os anjos. E os anjos não vêm de mãos vazias. Eles vêm para servir Jesus. Diga comigo, os anjos vieram com banquete na mão. Ô irmão, o diabo, na primeira proposta, tentou derrubar Jesus oferecendo pão para ele. O que o diabo ofereceu? Jesus disse: não! Porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que é lindo? É que num texto, Jesus diz não para o pão. No outro texto, está chegando o banquete. Num texto, Jesus diz não para migalha. No outro texto, os anjos. Recebe isso para o teu ano, na proporção que você negar os pães que o diabo te oferece. Jesus vai pelos anjos enviar banquete para te sustentar. Diga para quem está ao teu lado: não nega o propósito. Nega a proposta. Porque quem nega a proposta, vive propósito. Essa é a noite de você dizer não para o pão que o diabo está tentando tuchar em você. Diga aqui: não, Satanás. Eu não me conformo com migalha. Quem quer migalha é filho órfão. Órfão de pai. Eu não sou órfão de pai. Eu tenho um dono, eu tenho um pai. E quem sabe do pai que tem, sabe muito bem que não vai viver de migalha. Porque no tempo certo vai chegar banquete. Eu profetizo em nome de Jesus. Deus vai cuidar de você. Deus vai sustentar a tua casa. Vai chegar providência. Vai chegar banquete. Abrace alguém aí agora. O meu tempo esgotou. Abrace alguém. Abrace alguém. Abrace alguém. Ore por esse crente agora. Recalaro celeboria. Dore-me dar a bacala, dore-me entendria. Ore por ele agora. Ore por ele agora. É batalha, é guerra, mas assim diz o Senhor: eu te tomo pela tua mão direita, eu renovo a tua força. Olha o meu poder que se apodera de ti agora. Olha meu espírito que te renova hoje. Abre a boca e clama. Vai, ora, 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 ora. Ora, ora, ora. Eu entro com saúde na tua casa. É-me de convidência. O diabo achou que você seguraria a alça do caixão de alguém, mas eu sou Deus que dei livramento. Eu entrei com saúde. Canta porque eu livro. Faz a minha vontade porque eu cuido. Diz o Senhor: está chegando o banquete para cuidar de ti. Está chegando o banquete para te manter. Recebe, 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 recebe. Quem pode adorar?